abriu aí, eu quero ler junto com você, Gênesis, capítulo 11, versículo 31 e versículo 32. Beleza? Vamos lá. A palavra do Senhor diz exatamente assim. Olha o que diz, no verso 31 e no verso 32. Tomou Terá a Abraão, seu filho, e a Ló, filho de Harã, filho de seu filho, e a Sarai, sua nora, mulher de seu filho Abraão, e saiu com eles de Ur dos caldeus, para ir à terra de Canaã. Foram até Harã, onde ficaram, e havendo Terá vivido 205 anos, ao todo, morreu em Harã ou Harã. Amém? Vamos orar para Deus falar conosco. Deus, nós te louvamos por mais um tempo que o Senhor está nos permitindo ter com os amados. Fala ao nosso coração, ministra, ó Deus, mais uma vez no nosso espírito, que essa palavra seja uma palavra rema para todos que nos ouvem, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Ok? Compartilha aí, antes de nós começarmos, darmos aqui a nossa introdução, compartilha aí com o pessoal essa live, para que a gente possa dar o início da nossa palavra. Muito bem, hoje eu quero falar com vocês sobre procrastinação. Quero trabalhar em cima desse tema com todos os amados, uma palavra que talvez pouco conhecida por muitos, mas que quando nós possivelmente falarmos o significado dela, de fato você vai entender, né, aquilo que o Espírito Santo quer falar conosco, ok? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então eu quero pedir a você que você possa sentar aí e ir junto conosco, ok? Eu falei um tempo atrás sobre essa palavra com os amados da nossa congregação e eu quero trabalhar um pouquinho de novo com ela. Então preste bem atenção. A procrastinação e a inércia, ela tem evitado muita gente de avançar. Muita gente de avançar. O que aconteceu com o nosso personagem hoje, Terá, o pai de Abraão, é o que de fato tem acontecido com muita gente, ou com aqueles que porventura são procrastinadores. É o que de fato tem acontecido bastante. Por que, pastor Diego? Porque Terá, ele saiu com um propósito, de sair da terra onde ele se encontrava para Canaã. Mas a Bíblia vai dizer que ele parou em Harã, procrastinou para sair de um local, preste bem atenção, ele saiu de um destino para chegar a outro destino, mas a Bíblia vai dizer que no meio do caminho ele parou. Terá, pai de Abraão, morava em Ur dos Caldeus, e ele partiu para ir até a terra de Canaã. Mas antes de chegar à terra de Canaã, ele teria que passar no meio do caminho por Harã. Harã é mais ou menos a metade do caminho, e era uma região próspera, era uma região verde. Para chegar até o destino a qual Terá teria que chegar, ele precisaria passar por Harã, para prosseguir viagem depois. Então a Bíblia vai dizer que Terá parou em Harã para descansar, e eu acredito que o desejo dele era depois partir para Canaã. Mas a Bíblia vai dizer nos nossos detalhes finais que além Harã findou seus dias. Talvez ele ficou adiando, vou dizer a palavra do nosso tema, procrastinando, até que o tempo passou e ele morreu em Harã. Deus tinha ordenado a Terá para ir até Canaã. E de fato, eu acredito, sim, que ele talvez poderia ter dito, não, nós vamos chegar até lá, nós só demos uma parada.
nós vamos prosseguir o caminho depois, nós vamos para o alvo proposto depois, nós vamos chegar lá. E tem exatamente pessoas assim, que nos rodeiam, ou talvez você que me ouve conheça alguém, porque tenho certeza que você não é exatamente assim como Terá, mas existem pessoas que são verdadeiros Terás na vida, como o pastor Diego. Talvez existem pessoas, e eu acredito que exista, que seja exatamente assim, um dia eu terei que fazer isto, um dia eu vou fazer isto, um dia eu vou liderar uma célula, um dia eu vou fazer algo para Deus. Mas muitos como Terá, que saiu de Ur dos Caldeus, para chegar até a terra prometida, para no meio do caminho. Muitos como Terá, têm o desejo só de chegar, mas no meio do caminho para, e acaba morrendo no meio do caminho, sem deixar um legado, sem cumprir o propósito estabelecido de Deus para com essa pessoa. Porque ficam sempre adiando, e nunca resolve absolutamente nada, e nunca cumpre o propósito. E talvez essa palavra que você está me ouvindo, é o que eu quero falar no seu coração, e guarde essa frase que eu vou dizer para você agora. Está na hora de você sair da inércia, precisa tomar decisão que façam diferença nas suas vidas, para que você não pare no meio do caminho. E aí vai a primeira pancada para a gente aprender. Procrastinação, na verdade, de uma forma bem objetiva, é uma pessoa que sempre deixa para amanhã o que ela pode fazer hoje. É uma pessoa que sempre deixa para resolver amanhã o que ela pode resolver agora. E aí vai procrastinando, o tempo vai passando, vai empurrando com a barriga, e quando percebe, findou os seus dias como Terá, e não chega ao propósito estabelecido por Deus. Você talvez conheça a frase que muitas pessoas dizem: ah não, isso aí é simples, amanhã eu faço. Ah não, fique tranquilo, amanhã eu resolvo isso aí. O indivíduo está com tempo agora para resolver a situação, mas ele diz: amanhã eu vejo isso aí, é rápido, é fácil, rapidinho eu resolvo. E Terá foi um cara que fez exatamente assim. Agora, quais as características de uma pessoa que é procrastinadora? As frases, de fato, é muito simples. Faço amanhã, resolvo amanhã, amanhã eu vou, amanhã eu faço, fique tranquilo, amanhã eu resolvo. As frases são completamente fácil de identificar. Mas vamos para algumas características. Número 1, vive numa inércia. Pessoas que são procrastinadoras, elas vivem numa inércia. Gente não resolvida, está sempre para fazer algo que não faz. E aí o que ela faz? Ela enrola, ela empurra os seus projetos para o amanhã e acaba não resolvendo nada. Pessoas que são procrastinadoras vivem na inércia. Como, pastor? São pessoas que fazem projetos, mas não passam disso, porque não tomam posicionamento claros para resolver. Não tomam decisão que vão fazer os seus projetos acontecer. Não adianta ficar sentado, fazer o projeto da sua casa, se você não colocar a mão na massa, não contratar o pedreiro, não comprar o material. Você não acha que sua casa vai surgir do nada? Se você projetou o futuro da sua casa própria, não adianta você ficar pensando, analisando e não agir, e ficar colocando sempre para o amanhã. Pessoas que são procrastinadoras, que vivem na inércia, elas não conseguem fazer com que o seu projeto seja concretizado. E aqui vai um detalhe para você: está na hora de você colocar a mão na massa, está na hora de você contratar o pedreiro, está na hora de você ser o pintor, está na hora de você comprar o material, porque se você quer chegar no propósito estabelecido para Deus e quer construir, eu estou parafraseando para você, e quer construir uma casa, tem que fazer o projeto concretizar. E aí a Bíblia diz em Provérbios 13, versículo 4, a alma do preguiçoso deseja, e coisa nenhuma alcança, mas a alma do diligente, ela é farta. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Você é assim? Você é um procrastinador? Você sempre está empurrando as coisas para o amanhã? Olha, sabe o que Deus colocou no meu coração?
O que Deus me colocou no meu coração é que nesse tempo onde está todo mundo parado, quando eu falo parado por essa questão dessa pandemia, é um tempo da gente começar sim, a avaliar toda a nossa vida. É um tempo da gente sim, começar a entrar no quarto, fechar a porta e ter a oportunidade de colocar todos os pingos nos is. Ter a oportunidade de reavaliar a nossa vida como cristão, como pessoa, como um indivíduo que está numa sociedade. Será que você é exatamente assim? Vive querendo fazer as coisas, mas nunca faz? Será que você é assim? Será que você é do tipo que sabe que tem um problema para resolver, mas você é tão procrastinador que você nunca resolve, ou leva anos para resolver, ou até mesmo não resolve o problema? Então eu trago essa palavra para a sua vida hoje, porque Deus talvez está nos confrontando nesse tempo onde estamos todos parados no mesmo barco. É o tempo da gente analisar projetos que precisam ser concretizados. E aqui eu quero falar com você que está em casa. Aquele projeto, aquela promessa, aquela palavra liberada, aquela questão que vem rema, que vem vida no seu coração, não vai cair do céu, meu querido. Está na hora de você começar a manifestar aquilo que de fato Deus tem para a sua vida. Está na hora de você concretizar. Tem que sair do papel. E talvez agora seja exatamente a hora. Por quê? Porque pessoas que são procrastinadoras são pessoas oscilantes, vivem oscilando. Tiago, capítulo 1, versículo 8 diz: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Tem pessoas que a vida delas é uma constante gangorra espiritual. Às vezes ela está lá em cima e às vezes ela está lá embaixo, numa fração de segundos. Uma vez ela fala com uma convicção que é capaz de arrebatar as pessoas que a ouvem. Ela fala com uma convicção tão poderosa que você diz assim: uau, vou com você nessa sua visão. Mas no dia seguinte, essa mesma pessoa está deprimida, depressiva, pensando em abandonar tudo. Qual é o perigo? Tem irmãos, às vezes, nas nossas igrejas, quando eu falo igreja, eu falo em sentido geral, que um dia eles querem ganhar o mundo todo sozinho, mas no outro não tem disposição nem para ir na sua própria célula. Tem pessoas que assumem compromissos e assumem numa clareza, assumem numa veemência, assumem numa força, mas no dia seguinte ou na semana seguinte a sua palavra não vale de nada, porque pessoas procrastinadoras são pessoas oscilantes. Um dia quer ganhar o mundo, no outro, ela não tem força para fazer mais nada. E isso é algo extremamente sério na minha vida e na sua vida. Pois pessoas assim, ela não tem determinação, ela não tem garra para continuar, para avançar, e por isso elas procrastinam. Começa um projeto e não termina, dá uma palavra e não cumpre. Hoje está forte, amanhã ou em segundos está fraco. São oscilantes, não tem uma estaca de sustentação. E aí eu quero fechar esse ponto dizendo para você: Deus colocou em você um Espírito Santo, o espírito de ousadia. Creia nesse projeto e não seja mais oscilante naquilo que Deus preparou para você. Não morra no meio do caminho, não pare no meio do caminho. Terá saiu de Ur dos Caldeus para ir até Canaã, mas no meio do caminho o texto diz: morreu Terá com 205 anos e não chegou no propósito estabelecido. Por quê? Porque pessoas que são procrastinadoras, elas são e vivem na indefinição, não sabem o que querem de suas vidas, elas não sabem para onde vão, não sabem em que lugar vão chegar, e já diz o ditado que quem está perdido, qualquer caminho vale. Só que aí, querido, para nós não, nós temos um caminho, nós temos uma direção.
E a Bíblia diz em Números capítulo 32, versículo 13, acerca do povo de Israel, quando a Bíblia diz: eles andavam errantes no deserto. Por que a ira do Senhor se acendeu contra aquele povo? Porque eles não sabiam o que queriam. Eles estavam caminhando para a terra prometida, e no meio do caminho queriam voltar para o Egito. Eles estavam caminhando para a terra que manava leite e mel, mas no meio do caminho eles estavam querendo voltar para o pepino e para a cebola. Eram pessoas indefinidas. Deus já tinha um plano para eles, que era levá-los para a terra prometida. Todavia, mesmo assim, sabendo o plano e o projeto de Deus, no meio do caminho para a terra prometida, aquele povo ainda era e tinha indefinições. Talvez eu esteja falando com você exatamente assim, que foi feita a promessa para você de vida eterna, que está dentro de uma igreja, de uma congregação, que serve ao Senhor, e no meio desse caminho você está com a indefinição terrível, não sabe se vai, não sabe se volta, não sabe se fica. Eu quero te dizer e te dar uma palavra: o Deus que liberou uma palavra para você de terra prometida, é o Deus que pode cumprir. Pare de ser indefinido, pare de ser ou ter dúvida naquilo que Deus disse e falou para você. O povo de Israel estava passando por grandes milagres no deserto, mas ainda assim sentiu falta do Egito. Eles estavam dúbios, eles não tinham certeza, eles estavam com dúvida. E indefinição é aquela situação de ficar em cima do muro. As pessoas têm medo de se posicionar. Será que você conhece assim alguém? Será que você conhece alguém assim? Será que você sabe de alguém do seu lado que é assim? Ou será que você não é assim? Ou será que nós não estamos nessa situação? É uma pergunta para a gente fazer. É uma pergunta para a gente de fato analisar. A indefinição é exatamente isso. É quando nós nos posicionamos que temos essa firmeza de que haverá um preço para pagar naquilo que nós vamos escolher. Se estivermos conscientes da vontade do Senhor, então nós pagaremos o preço estabelecido para a nossa vida e para a vida de nossa família. Todos os dias você precisa definir coisas, decidir coisas. Você não pode passar a todo tempo por situações de definições. Desde um simples convite para almoçar, a uma viagem que acontecerá daqui a um mês. Quem tem uma vida resolvida já definiu as coisas mais importantes de sua vida. Vou repetir: quem tem uma vida bem definida já resolveu todas as coisas importantes de sua vida. E aí você precisa entender, você precisa tomar decisões. Talvez esse tempo agora é para isso. Talvez essa parada agora é para isso. Deus é tão poderoso que fez você parar, fez todo mundo parar. Está na hora de analisarmos o que precisamos consertar. Está na hora de analisarmos o que ainda somos dúbio, o que ainda a gente coxia entre dois pensamentos. Está na hora da gente saber que Deus é poderoso. E pessoas que ainda são indefinidas, passam por situações de indefinições, elas não querem assumir a responsabilidade, porque elas não querem arcar com as consequências, porque elas não querem cobranças, por isso vivem em indefinições. Mas pessoas que são resolvidas, elas já têm os seus projetos bem estabelecidos. Por isso que pessoas que vivem na procrastinação são pessoas que vivem na inércia. Vida sem estar resolvida. É uma característica comum de todos. E aí você precisa ter convicção, tomar direção e saber que Deus é poderoso. Agora, uma pessoa que vive uma vida debaixo de definições bem estabelecidas, ela vai viver como Daniel viveu. Daniel foi um camarada que não foi alguém que foi indefinido em suas posições. Não foi uma camarada que teve indecisões nas suas posições. Daniel se posicionou claramente. A Bíblia diz no capítulo 1, versículo 8, diz: resolveu Daniel
firmemente não se contaminar. Nesse tempo de escassez, de uma vida espiritual escassa, nesse tempo de pandemia, nesse tempo onde os templos, a maioria dos templos construída por mão de homens estão fechados, é tempo de você decidir firmemente manter a sua vida espiritual totalmente estabelecida no Senhor. Daniel teve as suas condições e não se desviou dela. Talvez você está me ouvindo falar e está dizendo assim: ah, pastor, porque o senhor não sabe minha situação, o senhor não sabe os problemas que eu passo, o senhor não sabe as adversidades que batem à minha porta. Deixa eu dizer uma coisa, vamos falar do Daniel, um camarada bem estabelecido, um camarada que não procrastinou nada. Estava longe de casa, estava longe dos pais, estava longe da sua liderança religiosa, longe do seu templo de adoração, numa terra promíscua, num berço idólatra, feitiçaria e orgia para todo o tempo e todo lado. Mas Daniel viveu na Babilônia, mas não se babilonizou. Eu vou repetir: Daniel viveu na Babilônia, mas não se babilonizou. Ele era firme, ele era constante, ele resolveu não se contaminar. Ele mudou o cardápio da Babilônia, porque muita gente leva anos procrastinando em deixar os vícios. Porque tem gente que leva anos procrastinando em deixar os pecados ocultos. Por que você leva anos com esse pecado de estimação? Por que você está empurrando para o amanhã essas contaminações que vai, volta e vai, volta e vai? O que o Senhor está falando conosco nesta noite é firmeza nos propósitos estabelecidos por Ele. É exatamente isso aqui. Está na hora de você se posicionar, está na hora de você decidir de fato aquilo que Deus tem estabelecido para você. Está na hora de você tomar posse, acreditar e ir em frente. E o nosso Mestre Jesus é a nossa maior referência. Ele veio com um propósito e Ele cumpriu o seu propósito. Ele não colocou para o amanhã o propósito, Ele veio na sequência certa até cumprir o propósito estabelecido que Deus, seu Pai, tinha para Ele. E talvez essa seja a palavra final para mim e para você. Existe um propósito estabelecido pelo Deus que você serve, e você tem que vir cumprindo Ele até tempo e fora de tempo, para chegar no destino estabelecido por Ele. Vamos voltar para Terá. Saiu de uma terra para voltar para a direção a uma outra, e morreu no meio do caminho. Vamos falar mais sério ainda. Você sabia que tem muita gente que vai aos cultos, que frequenta as células, que frequentam grupos de orações, que vai para esses congressos mais tops que tem no Brasil, fora do Brasil, mas, porventura, vão ficar no meio do caminho? Você sabia que tem gente que ainda hoje se comporta fervorosa, mas pode ficar pelo meio do caminho? O propósito estabelecido para nós é Canaã, é terra que mana leite e mel. Não é Harã, não é meio do caminho, é no final dele. E talvez o que Deus possa estar falando comigo e com você é exatamente isso. Jesus tinha um propósito. O propósito de Jesus era caminho de cruz. Era subir o Gólgota. Era ser crucificado. Sabe por que Jesus cumpriu o propósito? Porque Jesus tinha plena convicção do seu chamado, do seu propósito. Ele viu as dores, viu com tamanha tristeza, ele sofreu de antecipação as dores, mas ainda assim, o propósito, Jesus cumpriu. E quero fechar com essa palavra para você essa noite. Não seja
como Terá, que sai de um lugar para um propósito estabelecido e não chega no caminho estabelecido. A minha oração é que, após passar essa pandemia, após passar essa crise, você possa voltar para os cultos da sua igreja, você possa voltar para a sua célula, você possa voltar para o nosso salão aqui, mais firme, mais forte, mais definido, com um propósito estabelecido. Você que está me ouvindo aí agora, deixa eu ser profético para você. Você que ainda esta semana disse, para mim já chega, não dá mais, vou parar por aqui, está muito difícil, estou sucumbindo às tentações, estou querendo realmente extravasar no que a minha carne está desejando. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você não foi feito para morrer no meio do caminho, mas só chegará a propósito estabelecido por Deus quem sabe sofrer as lamúrias, as dores, as feridas no percorrer do caminho. E eu ainda quero te dizer algo mais profético ainda. Vale a pena você passar por tudo que você está passando, chegar no final e receber a vida eterna. Terá morreu com 205 anos no meio do caminho. E aqui eu vou fazer um trocadilho. Terá que isso acontecer com você? Terá que isso acontecer com sua família? Não seja um terá da vida. Se você saiu do Egito para a terra prometida, é lá que eu vou te ver. Chupando uva e bebendo mel, porque Deus é poderoso para fazer você cumprir o propósito. Vamos orar?